No início da década de 80, o Cais de Óbidos presenciou a maior catástrofe que o rio Amazonas já presenciou de uma forma fluvial. Há 33 anos, o navio Sobral Santos II imergiu e acabou vitimando centenas. Até hoje, não se sabe ao certo qual é a quantidade exata de passageiros que foram vítimas fatais deste desastre fluvial. Então, após vários pedidos de telespectadores do Jornal Atalaia, nós vamos reprisar essa reportagem para que as pessoas que não tiveram oportunidade possam também se solidarizar com os parentes e amigos de vítimas que sofreram na embarcação. Veja a partir de agora. – 19 de setembro de 1981. A data que muitos obidenses e pessoas de cidades vizinhas jamais irão esquecer. Hoje, fazem 33 anos do naufrágio do navio Sobral Santos II. A tragédia fluvial com maior número de mortos já registrado no rio Amazonas. O caso permanece impune e as cicatrizes permanecem nos corações dos familiares e amigos que perderam seus entes queridos. Foi uma coisa muito grave, muito triste, muito triste. Vocês vieram me fazer recordar uma coisa assim que dentro de mim estava muito amortecido, adormecido, né? Há muito tempo, que adormeceu. E agora, relembrando, a gente fica muito triste. Eu, na época, fiz a cobertura de todo aquele pessoal lá, né? O navio Sobral Santos II, que transportava 530 passageiros e 200 toneladas de carga na linha Santarém-Manaus, naufragou por volta das 3h30 da madrugada de sábado, dia 19 de setembro do ano de 1981, no rio Amazonas, em frente ao porto de Óbidos. Calcula-se que mais de 300 pessoas morreram no acidente, segundo informações dos jornais na época. A Capitania dos Portos relacionou 178 sobreviventes, dos quais 53 ficaram internados na Santa Casa de Óbidos. Segundo relatos, a embarcação navegava com excesso de peso e tinha infiltração de água desde a partida de Santarém. O comandante do barco, Davi Ferreira, teria sido advertido do perigo. Segundo os jornais da época, o Sobral Santos desatracou do porto da cidade de Santarém por volta das 7 horas da noite da sexta-feira que antecedeu o ocorrido. O navio tinha como destino a capital amazonense. Ele percorreu todo o leito do rio Amazonas até chegar e ancorar em frente à cidade de Óbidos, mas precisamente no porto da CDP. Estando ancorado, houve um rompimento de cabo. O velho Gaiola, como era conhecido, pertencia à empresa 11 de Maio Navegação 11 Nave, de Manaus, de Calil Miguel Mourão, e fazia a linha regular semanal entre Manaus e Santarém, no Pará, tendo registro na Capitania dos Portos do Amazonas, com licença para 500 passageiros e 200 toneladas de carga. De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, no ano do naufrágio, além dos 430 passageiros em sua listagem, transportava mais 100 de 2 pequenos barcos que estavam em pane no porto de Santarém, o Miranda Dias e o Emerson, e recebera mais 100 toneladas de carga, além da sua, a maior parte saco de farinha e cereais, e 6.000 grades de cerveja e refrigerantes vazios. Depois de 9 horas de viagem aproximadamente, o Sobral Santos II atracou no porto de Óbidos. Eram 3h30 da madrugada e a maioria dos passageiros dormiam
nos camarotes ou em redes atadas por sobre a carga que se espalhava por todo o barco, desde o porão até o convés. Nós escutamos aquele barulho do barco afundando com a buzina ligada. Ele foi para o fundo com a buzina ligada. É um negócio muito estranho, porque nós estávamos lá e a gente ficou sem saber o que fazer. Nós corremos para lá, nós fomos para lá. A imagem mais triste que fica na mente da gente são aquelas pessoas que algumas nadavam para a parte da frente da cidade, outras para fora, né? Aquelas pessoas só de roupa, só de cuecas, homens só de cuecas, senhoras só com aquelas roupas íntimas mesmo, né? E essa imagem ficou na cabeça da gente, a gente puxando aquelas pessoas para o cais, tirando da água, tirando de dentro d'água, e outras pessoas gritando, né? Gritando, e aquilo ficou assim... para nós marcou muito aquele momento daquelas pessoas, né? Pessoas com criança, né? E por incrível que pareça, quando o barco arrebentou o cabo, que ele afundou, deu problema na iluminação da frente, ficou muito escuro, as pessoas não sabiam para onde nadar. O acidente de Sobral Santos foi algo assim que abalou não só a população de Óbidos, como de todo o Baixo Amazonas. Inclusive foi notícia nacional e pode ser considerado ainda hoje o maior naufrágio ocorrido nos rios da Amazônia. Nós não sabemos o certo o número de mortos, mas o que nós nos lembramos na época foi que de manhã, eram aproximadamente umas 5 para as 5:30 da manhã, quando nós nos acordamos com aquele movimento na rua, era carro passando, o pessoal falando alto, e a notícia de que o barco Sobral Santos havia naufragado aí em frente do cais de Óbidos. Nesse momento nós corremos e vimos o total desespero das pessoas que haviam sido salvas ou que perderam seus parentes, seus amigos. Na atracação, a corda de nylon arrebentou e alguém gritou que o barco estava inclinando. Muita gente acordou em pânico e correu para a lateral do barco, que apressou a inclinação, indo o Sobral Santos II a pique em menos de 10 minutos. Com o adernamento, muita carga caiu por cima dos passageiros e muitos jogaram-se na água, enquanto os outros procuravam refúgio dentro dos camarotes, sem saber que lá ficariam presas sem possibilidade de salvamento. O pânico foi geral e na cidade de Óbidos praticamente toda a população veio ao cais para testemunhar a tragédia. Provavelmente 348 pessoas estavam desaparecidas, mortas, presas no interior da embarcação, que naufragou em uma das mais profundas áreas do rio Amazonas, embora uma das menos largas, segundo informações. A profundidade do rio em Óbidos varia de 50 a 80 metros. Manchetes dos jornais da época mostravam a preocupação com os corpos e a iminência do barco em deslizar na parte mais profunda do rio. Logo após o naufrágio, foram acionados salva-vidas da Polícia Militar e de empresas particulares que trabalhavam com a ajuda da Marinha, que também deslocou de Santarém para Óbidos o navio patrulha Roraima. Também a Força Aérea deslocou para Óbidos 2 aviões para ajudar no transporte dos sobreviventes para hospitais de Santarém. Equipes de reportagem se instalaram ali na casa do seu João Florizano, na época que hoje é a Casa das Linhas, se instalaram lá para vir fazer a cobertura. Era rádio, televisão, o aeroporto ficou pequeno para tanta gente que tinha em Óbidos. Entre os sobreviventes estavam Taufik Mourão, irmão de Calil Mourão, ambos proprietários da firma 11 Nave. Testemunhas do naufrágio e sobreviventes na tragédia afirmavam que desde quando partiu de Santarém, com carga além da capacidade permitida, o Sobral Santos II vinha fazendo água. Aproximadamente 350 mortes, e este foi o maior naufrágio já registrado na Amazônia. O maior até então tinha sido no dia 6 de janeiro do mesmo ano, no rio Cajari,
com o barco Novo Amapá, no qual morreram 263 pessoas. Martinho Nunes Vieira, de 77 anos, é pescador remanescente dessa época. Devido à poluição, o trecho, que comumente é povoado por pescadores sedentos de expectativas por uma boa pesca, devido à piracema, foram impedidos no período de 6 meses para realizar a pesca, por conta dos restos corporais ainda encontrados na área de remanso, em frente à cidade. Aí, por causa da água que ficou poluída, né? Nós não podemos pescar. Então foi essa condição que aconteceu para nós pescadores aí. Ninguém podia pegar o peixe para comer, tipo assim, um óleo assim por cima, aquelas coisas todas, né? Aí não. Foi que ser a federal, a polícia, eles proibiram. Deixou a pescaria, abandonou aqui e saía para o lago para ir pescar. Já trazia do lago peixe para vender aí. Na época, o capitão reformado do Exército e delegado distrital de Santarém, Hélio Palhares, se encontrava em Óbidos, à frente do inquérito policial para averiguar as responsabilidades do desastre do Sobral Santos e que coordenou a ação policial na área dos resgates. Óbidos, em 81, era governada pelo prefeito Haroldo Tavares. E foi de madrugada, eu fui acordado aqui em casa, né, pelo pessoal do porto, e nós fomos imediatamente para lá e o acidente tinha acontecido realmente. E aí começaram aquelas imagens terríveis, né, as pessoas sendo tiradas de dentro do barco, muitas morreram dentro dos próprios camarotes, que estavam ainda dormindo, porque o acidente foi à noite, foi de madrugada. E a partir daí, dessa madrugada, a partir da parte da manhã, à tarde, diversos dias seguidos, nós vimos cenas terríveis, né? Famílias inteiras, naturalmente, lamentando, chorando a morte dos seus familiares, e aqueles que se salvaram também desesperados porque tinham perdido diversas. O naufrágio foi manchete em vários jornais, em nível estadual e nacional. Revistas alertavam para mais uma tragédia na Amazônia. Na capital Belém, mesmo 5 anos após o naufrágio, os jornais não tinham informações oficiais do número exato de mortos. Até hoje, não há um relatório com o número de vítimas fatais. E nós fomos para um encontro na cidade de Ceres, em Goiás. E quando nós estávamos no refeitório, alguém veio e me disse: olha, houve um acidente muito trágico na tua cidade. Eu disse: mas que acidente foi esse? Ele disse: foi o naufrágio de um barco. Então, você vê como um acontecimento assim foi realmente de repercussão nacional e um acontecimento muito triste para nossa região. Os testemunhos eram unânimes ao apontar a superlotação e desorganização das cargas, entrada de água nos banheiros e sala de máquina, mesmo antes de partir do porto de Santarém. Os corpos que boiaram, que foram encontrados com o naufrágio do Sobral Santos, foram trazidos todos aqui para o cemitério São João Batista e foram enterrados nessas catatumbas que você está vendo agora. Aproximadamente 200 pessoas foram enterradas como indigentes. Hoje, alguns desses que morreram com o naufrágio do navio foram reconhecidos e as famílias fizeram algumas catatumbas, como você pode acompanhar. Outros não e continuam até hoje enterrados como indigentes aqui no cemitério São João Batista da cidade de Óbidos. Um fato bastante alarmante também é que das 530 pessoas que estavam dentro do navio, apenas 157 sobreviveram ao naufrágio.
E se existe hoje aqui 200 pessoas, aproximadamente 200 pessoas enterradas, isso quer dizer que várias e várias pessoas deixaram de ser encontradas. Os corpos não foram encontrados e até hoje permanecem no fundo do rio Amazonas. Se passando hoje está completando 33 anos do naufrágio do Sobral Santos, uma data que todos os obidenses com certeza choram com os entes queridos de toda a região oeste paraense que perderam os seus parentes naquela noite de sábado, 19 de 9 de 1981. E a gente via, vez por outra, até sem esperar, cadáveres saltando de dentro d'água, né? Mortos, naturalmente, inchados, né? E boiando crianças, né? Senhoras, homens, rapazes. Quer dizer, até hoje, essa imagem fica na lembrança de todos os obidenses. Foi talvez uma das piores cenas em termos de naufrágios que ocorreram aqui na Amazônia. O que restou foram rumores de negligência na captura dos corpos. Para tentar diminuir a quantidade de vítimas fatais, acredita-se que algumas vítimas do naufrágio podem ser pessoas que estavam desaparecidas de suas famílias por não manter mais contatos. O que se sabe, eu não posso afirmar nem garantir para vocês do que aconteceu, que dos mergulhadores, que eles iam para lá para tirar os corpos, eles acabavam furando para os corpos irem para o fundo, para não aparecer que tinha sido muita gente, né? Eles furavam os corpos e os corpos ficavam lá mesmo, né? Mas o que se sabe hoje, que a justiça de Deus, ela tarda, mas não falta. Que hoje eles que pedimos a Deus que eles estejam reconfortados, e a gente não sabe realmente os desígnios de Deus, porque isso aconteceu justo em nossa cidade. O ano era 1981. Helena Marques Ribeiro tinha 42 anos na época. O maior desastre fluvial que se tem registro no Porto de Óbidos ocorreu no mesmo dia que completava mais um ano de vida. Motivos que fazem até hoje Helena não comemorar a data. O barco encostou e na ocasião o barco virou e naufragou aí mesmo. E para mim, nesse dia foi um dia de tristeza, né? Em vez de eu... Momento de emoção, né, dona Helena? Sendo que passar por tudo que aconteceu na nossa cidade, agora relembrar emoções muito fortes. Sim, muito forte mesmo, porque foi no dia do meu aniversário. Então o momento que era para ser de festa acabou sendo de tristeza, dona Helena. É verdade. Aí o dia todo, assim, foi aquela tristeza, porque a gente não podia ficar alegre em ver tudo isso. Saber, não ver, porque a gente não podia mais chegar lá perto. A gente ia até lá uma parte, mas não chegava muito perto, porque não deixava mais a gente ir para lá. E ver a quantidade de gente mortos que tinham pego, tinham tirado, né? Sempre quando acontece o dia do meu aniversário, eu lembro dessa ocasião. Que o povo não esqueceu, porque, como eu já te falei, foi e continua sendo o maior acidente ocorrido na Amazônia com embarcações, principalmente essas embarcações comerciais. O acontecimento, ele suaviza, mas não desaparece. É uma cicatriz profunda na vida de cada um. E seria bom, quem sabe, a gente saber as notícias dos próprios familiares, das pessoas que participaram isso bem de perto e sentiram essas dores. Como já dizia Bob Marley,
não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua ausência seja sentida. Muitas pessoas, muitos passageiros foram enterrados como indigentes no cemitério de Óbidos. Quantas famílias não foram desfeitas? Quantos passageiros ficaram submersos? Quantos corpos foram destroçados? Uma data que ficou marcada tanto para os obidenses quanto para familiares, que quem sabe até hoje não tem notícias dos seus entes. Uma data que está gravada na memória, no coração, nas lembranças. Uma data para ser lembrada, para que erros, para que negligência seja evitada. Uma lembrança triste, marcante, dolorosa. Uma lembrança em que a solidariedade foi mais forte. Uma data como a de hoje. 19 de setembro de 2014, marca 33 anos da maior tragédia que o rio Amazonas presenciou. Não se sabe ao certo se foram 350 ou mais. Até hoje, não há um laudo que comprove a responsabilidade. Até agora, ninguém foi penalizado por conta disso. Enquanto isso, as famílias mutiladas, como os corpos encontrados à beira do porto da cidade de Óbidos, ficarão ainda atrás dessa resposta. Muitos corpos foram enterrados como indigentes, mas as famílias permanecem. As famílias obidenses permanecem e gostariam de uma elucidação dos fatos. O jornal Atalaia hoje presta a sua homenagem póstuma a todas as famílias que tiveram entes, amigos, conhecidos envolvidos no maior naufrágio registrado no rio Amazonas. E é com essa reportagem que nós encerramos essa edição do Jornal Atalaia. Nós ficamos por aqui. Um abraço para você, uma boa noite, um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira.